Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer uma palavra, uma meditação para o nosso coração de uma coisa que eu acho que é muito importante para os nossos dias, né? Esses dias que nós estamos vivendo, essa realidade toda que nós estamos passando. E lembrando a igreja que amanhã nós estaremos começando o nosso jejum, 21 dias de jejum e oração pela nossa nação e pela nossa igreja, né? Pela igreja brasileira. 21 dias clamando a Deus por um avivamento na igreja brasileira e clamando a Deus também pelas autoridades constituídas. E eu só queria trazer uma meditação para a gente direcionar assim, bem especificamente, bem claramente o alvo, né? O porquê que a gente está nessa convocação de jejum. Mas antes eu gostaria de orar e pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor, abençoe o nosso coração, ilumina o nosso entendimento, revela a Tua palavra à igreja, revela a Tua palavra ao nosso coração, que sejamos fortalecidos, edificados em Cristo Jesus, Pai. Nos abençoe, Deus, dá-nos discernimento espiritual, dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos, ó Deus, o foco correto do porquê estamos necessitando, Deus, estar clamando diante do Senhor todas essas coisas, Pai. Oramos pedindo a Tua bênção sobre a igreja brasileira e oramos pedindo a Tua bênção sobre as autoridades, sobre a nossa nação, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, amém e amém. Bom, gente, eu queria trabalhar nessa noite um texto que, entre tantos que eu gosto, é um texto que fala sobre Jesus Cristo. A posição de Jesus Cristo diante de toda a criação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 34, diz o seguinte: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, o apóstolo está trazendo do Velho Testamento uma profecia a respeito de Jesus Cristo. E nesse momento aqui, ele está trazendo essa realidade da profecia de que Jesus Cristo, ele se assentaria à direita de Deus e os seus inimigos seriam todos colocados debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a posição de Cristo que foi profetizada no Velho Testamento para uma realidade nossa que a gente precisa estar atentos, tá bom? Então veja bem o que diz o texto. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É claro que aqui está falando do Deus homem Jesus Cristo, não é? Porque a divindade, o Filho eterno, sempre esteve ao lado do seu Pai, sempre esteve ao lado de Deus na Trindade. Mas aqui nós estamos trabalhando justamente sobre a pessoa de Jesus homem, aquele que desceu, sendo humilde e obediente até a morte de cruz, e pelo que diz o texto, pelo que Deus exaltou acima de todo o nome. Então, colocando isso, a posição de Jesus Cristo sobre toda a criação é essa aqui: Ele está acima de todo principado, toda potestade, está acima de todos os seus inimigos. Então, o apóstolo continua dizendo assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, então Pedro está falando especificamente da pessoa de Jesus Cristo, esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, é importante que a gente coloque isso diante da igreja. A posição de Jesus é uma posição de senhorio. Ele é Senhor sobre toda a criação. Porque o texto está dizendo, Deus o fez. Então, aquele homem que a nação de Israel rejeitou, que os gentios rejeitaram, aquele homem que era o escolhido de Deus, o Cristo de Deus, Deus o fez Senhor e Cristo, certo? Então, essa é a posição de Cristo, uma posição de soberania, uma posição de governo, uma posição de autoridade inquestionável. Ele está acima de todos os seus inimigos, porque o texto diz isso: até que eu ponha, ou seja, até que Deus ponha todos os inimigos de Deus e de Cristo por estrado dos teus pés. Estão abaixo dos pés de Jesus Cristo. Então,
a gente vai pensar nisso. Primeira coisa é quem é ou quem são os inimigos de Deus. Primeiro que a gente vai encontrar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo é o inimigo de Deus. O diabo e seus demônios, todos são inimigos de Deus. Quem mais? Todos aqueles que são rebeldes à palavra de Deus e à pessoa de Deus e à pessoa de Jesus Cristo. Todos eles são inimigos de Deus. Olha o que diz o texto, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, esse é o inimigo declarado de Deus. Satanás, o diabo, ele é o adversário de todos nós. Ele é adversário da criação de Deus, ele é adversário do próprio Deus, ele é adversário da igreja de Deus. E o texto está dizendo que ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso está diretamente falando em relação à igreja de Cristo. E aí Pedro diz o seguinte: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro está tentando, assim, de alguma forma, fortalecer o coração da igreja, dizendo que não somente aqueles irmãos estavam padecendo perseguição, mas outros tantos em todo o mundo estavam também sofrendo perseguição. Por quê? Porque o diabo, o inimigo da igreja, o diabo, o inimigo de Cristo, se levanta para destruir a igreja, se levanta contra a igreja. Então, colocado isso aqui, irmãos, de que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas, mas que existe um inimigo, um adversário que luta contra a igreja, a gente precisa então ter a tranquilidade de, sabendo que existe um adversário, existe também um Senhor que governa todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas, porque Deus o fez Senhor e Cristo, e essa deve ser a nossa tranquilidade, a nossa segurança. Bom, então, sabendo que o nosso adversário é o diabo, são os seus demônios, seus principados e potestades, o apóstolo Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, que é o nosso adversário. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou nas regiões celestes. Então, Paulo define muito bem quem são os nossos inimigos. Paulo deixa bem claro isso, e Pedro também já deixa também claro isso, de que os inimigos da igreja são principados e potestades. Não é nem carne e sangue, como Paulo diz, mas são principados e potestades. Então, por que a gente está trabalhando isso nessa noite? Porque amanhã, começando uma campanha de jejum, 21 dias de jejum e oração, por um avivamento na igreja brasileira e por nossa nação, as autoridades, os governantes da nossa nação. Então, a gente ter em mente, de fato, quem são os nossos inimigos, quem são os nossos adversários, contra quem a gente vai se posicionar. Então, se a nossa luta não é contra carne e sangue, então a nossa luta não são contra pessoas, não são contra essas autoridades que estão investidas, as pessoas que estão investidas de autoridade, mas a nossa luta é nas regiões celestiais, certo? A igreja se perde quando mistura as coisas achando que a luta é contra seres humanos. Todo mundo que acha que a nossa luta, que a luta da igreja é contra seres humanos, está com foco errado, está pensando errado, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que toda autoridade é instituída por Deus. Então, entendendo isso e sabendo que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, nós temos que estar com o nosso foco muito claro. Nós vamos estar lutando em jejum e oração contra
principados e potestades, hostes infernais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. É claro que a Bíblia diz em Efésios que este mundo está sob o governo de Satanás, toda esta ação maligna que age neste mundo, esse sistema maligno que age neste mundo, é governado por Satanás. E nós, igreja, temos que entender que a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, certo? Colocado isso, então, irmãos, a gente precisa avançar no nosso entendimento. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, já que Deus fez Jesus Senhor e Cristo, e sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, é necessário que a gente tenha um entendimento muito claro de uma realidade. É que Jesus já venceu os principados e as potestades. A igreja, irmãos, precisa ter essa ideia muito concreta na mente. Jesus já venceu a esses principados e potestades. O que Jesus quer agora? Jesus quer que a igreja vença também. Que a igreja derrote esses principados e potestades, como eu vou mostrar para vocês. Então, Jesus, ele derrotou os principados e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Onde foi que Jesus venceu a Satanás e seus demônios? Na cruz do Calvário. Em obediência a Deus, em obedecer ao Senhor, à vontade de Deus, ali Jesus derrota completamente principados e potestades. Jesus reconhece que Satanás é o príncipe deste mundo, mas Jesus também diz que o príncipe deste mundo seria expulso. Então, o Senhor Jesus Cristo tirou das mãos de Satanás o governo da terra. Certo? Ele tirou das mãos de Satanás o poder que ele tinha sobre esta terra. E Jesus, ao vencê-lo, ao derrotá-lo completamente na cruz do Calvário, Jesus agora, depois da sua ressurreição, Jesus vai dizer assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A igreja precisa entender essas verdades, para que a gente não fique lutando contra homens. Nossa luta é contra principados e potestades, hostes infernais da maldade. E esses principados e potestades já estão derrotados. Nós não vamos, a igreja não vai enfrentar um inimigo vitorioso. Nós vamos enfrentar um inimigo que já está derrotado. Já está vencido por Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, vamos deixar bem claro isso. Deus o fez Senhor e Cristo, e esse Senhor e Cristo já derrotou principados e potestades na cruz do Calvário. Certo? É tranquilo isso, não tem dificuldade de entendimento nisso. E os inimigos de Deus são o diabo, Satanás e os seus demônios e todos aqueles que são rebeldes à palavra de Deus. Por que Jesus derrotou a principados e potestades? Na obediência à palavra de Deus, e ele, indo à cruz, vence o pecado, o diabo, vence o mundo, vence a morte, cumpre a lei. Jesus fez muitas coisas ali na cruz do Calvário, certo? Então, a Bíblia diz de que ele, em obediência, foi descendo, tomou a forma humana, foi descendo, foi obediente até a morte de cruz. A palavra de Deus diz que ele desceu até as regiões inferiores, e aí Deus o exalta acima de todo principado e potestade. Então, Jesus, ele primeiro desce, para depois ele ser exaltado. Por quê? Porque é interessante e é importante que a gente entenda isso. A cruz do Calvário foi digamos assim, o ápice da vitória do Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda precisava descer às regiões inferiores da terra, ele precisava ressuscitar ao terceiro dia, para que assim estivesse destruindo outros inimigos. Então, quando então Deus o ressuscita e o eleva até os céus, a palavra de Deus vai trazer uma revelação para a gente, que é a seguinte, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitado
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Qual é a posição de Cristo hoje? Antes a posição de Cristo era de servo e humilde. Qual é a posição de Cristo hoje? A posição de Cristo é assentado à direita de Deus. Certo? Assentado à direita de Deus. E isso, irmãos, é maravilhoso quando a gente entende. Por quê? Porque quando diz que Cristo está assentado à direita de Deus, está cumprindo a profecia do Velho Testamento, que eu li agora para vocês, Atos 2,34. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E Jesus, Colossenses 3,1, vai revelar isso para a gente. Qual é a posição de Jesus hoje? Cristo já está assentado à direita de Deus. Hebreus 12:2 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus, ou à direita do trono de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos revelando isso, de que a profecia do Velho Testamento já está cumprida. Jesus está assentado à destra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 20 e até o 23, é um texto assim, gente, que eu fico fascinado, porque traz uma revelação profunda. Olha o que diz o texto, Efésios 1, 20, o qual exerceu o poder de ressuscitar Jesus, né, o poder de Deus que se manifestou, o qual exerceu ele em Cristo, esse poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então você vai observando de que Deus vai reforçando na sua palavra de que Jesus, ao ressuscitar, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus nos lugares celestiais. Agora olha o versículo 21. É fantástico o versículo 21. O 20 já é maravilhoso, né? 21 também é fantástico, quando diz assim: ele está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. É o que está se cumprindo, o texto lá, a profecia, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Efésios capítulo 1, verso 21, já está mostrando para nós, e 22, já está mostrando para nós, de que isso já aconteceu, que Jesus... no verso 20, Efésios 1, 20, Deus o fez assentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado. Ou seja, já que Deus o fez Senhor e Cristo, Jesus tem governo sobre todo principado e potestade. Esse texto de Atos, capítulo 2, verso 36, que diz, Deus o fez Senhor e Cristo, esse que Jesus, a quem Deus fez Senhor e Cristo, está acima de todo principado, toda a potestade, todo o poder, todo o domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, os poderosos dessa terra. Jesus, ele está acima de todos os poderosos dessa terra, imperadores, reis, presidentes, toda a autoridade. Todo tipo de autoridade que existe nesse século, ou seja, neste mundo, nessa forma de existir de mundo, estão debaixo da autoridade de Cristo, estão abaixo dos pés de Cristo. Esse estar abaixo dos pés de Cristo significa soberania total e plena sobre essas autoridades, tanto espirituais quanto humanas. Todas elas estão debaixo do governo de Cristo. E tem outra coisa, irmão, assim, que eu acho fascinante no texto, é no verso 22, continuando no verso 22, que diz assim, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, coisa tremenda. Olha, eu ainda quero entender a profundidade dessa frase,
que diz assim, para ser o cabeça de todas as coisas. Eu sei que cabeça aqui é a ideia de governo. Tá? Governo é aquele que governa. Jesus é o cabeça da igreja, é o que governa a igreja. Então, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ou seja, para ser o governante sobre todas as coisas, Deus fez uma coisa que na minha cabeça ainda precisa entender. Para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Jesus à igreja. Eu ainda não consigo entender a profundidade disso, mas um dia eu vou chegar lá. E entender o porquê que, para ser cabeça de todas as coisas, Deus deu Jesus à igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A ideia que eu tenho é que, por ser igreja, o corpo de Cristo, Jesus foi dado como o cabeça da igreja para que esse corpo tenha completude, para que esse corpo esteja pleno. Por isso é que Deus deu Jesus, é uma ideia que eu tenho, tá? De que Deus deu Jesus à igreja para que o corpo esteja pleno, esteja completo, e Jesus seja o governante do corpo, mas não só do corpo. O texto diz, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Eu estou falando da posição de Cristo em relação a tudo que existe, a qual é o seu corpo e tal. Verso 22, o qual, depois de ir para o céu, ou seja, depois da ressurreição, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Anjos de Deus, potestades no sentido de demônios e poderes que eu poderia colocar aqui como governantes desta terra. Certo? O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Essa é a posição de Cristo nos dias de hoje. Certo? A gente precisa, queridos, ter essa tranquilidade de que o nosso Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, o nosso Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, e Ele está assentado acima de todo o principado, de toda a potestade. Por quê? Porque Jesus, como eu já li aqui para vocês, triunfou sobre as potestades e os principados na cruz do Calvário. Ao derrotar esses principados e ao ser morto e ressuscitado e elevado até os céus, Jesus agora está acima de todo principado e potestade. Certo? Olha Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, ele é o governante. Cabeça no sentido de quem governa. Assim como o chifre na Bíblia tem a figura de poder, cabeça tem a figura de governo, certo? Você vai encontrar isso na palavra de Deus, em Apocalipse, que vai revelar isso para a gente, e também no Velho Testamento, quando você observa que os reis e os profetas e sacerdotes eram ungidos com azeite que era derramado num chifre, né? Pegava-se um chifre, enchia-se de azeite e derramava sobre a cabeça da pessoa que seria ungida por Deus, e aí o que acontece? Essa pessoa passava a ter governo, passava a ter autoridade, certo? Poder. E essa pessoa era cabeça da nação, no caso do rei, não é? Então, queridos, entendendo isso, a gente vai observando como Deus vai agindo, né? Que Ele é o cabeça de todo o principado. E como Ele conseguiu isso? Morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando, subindo aos céus e assentando-se à destra de Deus. Aí eu fico pensando ainda naquele texto de Efésios, que diz o seguinte: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu fiquei pensando, queridos, primeiro a posição de Cristo e a posição da igreja em Cristo.
Então, se Cristo está assentado nas regiões celestiais e Deus deu Cristo à igreja, qual é a posição da igreja em Cristo Jesus? Efésios 2,6 vai explicar para a gente. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição da igreja em Cristo Jesus. Se Cristo está assentado à destra de Deus, nas regiões, acima das regiões celestiais, se Cristo está assentado à destra de Deus, no trono de Deus, olha o que diz o texto: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, juntamente com Ele. A igreja está assentada no trono de Deus, ao lado de Deus, em Jesus Cristo. Como a igreja é o corpo de Cristo, Cristo está estando assentado no trono, ao lado do trono de Deus, à destra de Deus, à direita de Deus. A igreja, por ser o corpo de Cristo, já está em Cristo assentada à destra de Deus. Essa é a posição da igreja. Então, a posição de Cristo acima de todas as coisas. A posição da igreja assentada à destra de Deus, em Cristo, tá? Em Cristo. Isso é fundamental que a gente entenda. Como Cristo está lá, todos nós estamos em Cristo, estamos juntos com Cristo assentado à destra de Deus. Então, o que é que acontece? Por ser o cabeça sobre todas as coisas e Deus ter dado Cristo à igreja, a igreja passa também a ter vitória sobre principados e potestades. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus deu autoridade à igreja sobre os principados e potestades. Antes, nós éramos escravos do diabo. Agora, nós temos vitória sobre Satanás. Antes, nós éramos escravos dos principados e potestades. Agora, em Cristo, nós estamos acima de todo principado e de toda potestade. É fundamental a gente entender isso. Por isso que a gente precisa entender que o diabo é o nosso adversário, principados e potestades são os nossos adversários, mas que a igreja em Cristo já está acima de todo principado e toda potestade. Atos dos Apóstolos vai mostrar para a gente que Jesus já deu à igreja autoridade sobre os principados e as potestades. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus dá poder à igreja. A igreja é revestida de autoridade. Autoridade sobre principados e potestades, autoridade sobre este mundo tenebroso, autoridade sobre estas hostes infernais da maldade que governam este mundo tenebroso. Lucas 10:19 vai reforçar essa ideia quando diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Preste atenção, sobre todo o poder do inimigo. Por que o texto diz, vos dê autoridade para pisardes? É porque estamos acima, em Cristo, estamos acima de todo principado e toda potestade. Assim como os inimigos de Jesus estão debaixo dos pés de Jesus, e nós estando em Jesus, os inimigos de Jesus estão debaixo dos pés da igreja. Falta entendimento dessa realidade. A igreja parece que não consegue compreender isso ainda, de que a igreja em Cristo já está acima de todo principado e potestade, e por isso ela tem poder para pisar sobre todo o poder do inimigo. E olha o que continua dizendo o texto: e nada absolutamente vos causará dano. Marcos 3,14 diz o seguinte: então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios.
Então, o Senhor Jesus deu autoridade à igreja para expelir demônios, expulsar demônios. E eu não queria que a gente ficasse apenas feliz por causa disso, porque a igreja tem poder de expelir demônios, ou seja, expulsar do corpo humano um demônio. Mas também nós temos autoridade em Jesus para fazer guerra nas regiões celestiais e destruir toda a obra do diabo, não somente aqueles que agem no corpo humano, mas também os que agem nas regiões celestiais, governando uma nação, se for o caso, governando uma região ou agindo de todas as formas que eles agem. A igreja tem poder para impedir toda essa ação maligna no mundo. A igreja tem essa autoridade. Olha o que diz mais, certo? Marcos 16, 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e por aí segue o texto. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 26, 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, Jesus falando para Paulo, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Verso 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Essa é a autoridade que a igreja tem, esse é o poder que a igreja tem. A igreja está acima em Cristo, isso tem que ficar bem frisado. Em Cristo, a igreja está acima de todo principado e potestade para converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que ainda não abriram os olhos para o Evangelho, certo? A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É o que o Senhor Jesus está falando para o apóstolo Paulo, de que ainda haveria pessoas para se converter, pessoas para serem salvas, e que ele era o instrumento de Deus para converter essas pessoas das trevas para a luz e da potestade de Satanás, ou seja, do domínio de Satanás, do governo de Satanás, para o domínio de Deus e o governo de Deus. O Evangelho tem esse poder e a igreja tem essa autoridade. Certo? Então, irmãos, entendendo que a posição de Cristo está acima de todo principado e potestade, a posição da igreja em Cristo, também a igreja está acima de todo principado e potestade, certo? E que Jesus deu autoridade à igreja sobre esses principados e potestades. Jesus não somente nos deu autoridade, Jesus também nos deu armas. Jesus deu armas para a igreja, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando os nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha o que Paulo diz lá na carta aos Efésios 6, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, e as armas da nossa milícia, como está escrito aqui, diz o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Porque nós não lutamos contra carne e sangue. Então, 2 Coríntios capítulo 10 está reforçando Efésios 6 e vice-versa. As armas da nossa milícia não são carnais, porque não lutamos contra carne e sangue. Certo? As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Por quê? Porque a nossa luta é contra principados e potestades. Se nós confundirmos as coisas, irmãos, nós vamos nos perder completamente, como eu me imagino que a igreja, de certa forma, já está perdida nessa visão. Por isso é que tem muitos que ficam se levantando contra autoridades, contra governos humanos, achando de que a nossa luta é contra pessoas, e a nossa luta é contra principados e potestades, e as armas da nossa milícia não podem ser humanas, carnais, tem que ser espirituais e poderosas em Deus para destruir toda essa ação maligna. Certo? O que mais que a Bíblia nos ensina? Já que nós temos autoridade e já que nós temos as armas corretas de Deus para fazer a guerra da forma correta, Jesus quer que a gente então lute de forma correta.
A igreja precisa entender isso, de que é uma forma correta para se fazer guerra. Se as nossas armas não são carnais, são espirituais, então não adianta a gente ficar usando armas espirituais querendo lutar contra carne e sangue. É uma forma não muito inteligente, certo? É uma forma não muito inteligente. Jesus quer que lutemos de forma correta. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ora, se temos armas, é porque nós somos soldados. Se temos armas espirituais, é porque nós temos inimigos espirituais, conforme Efésios capítulo 6. E conforme aqui Atos 2,34, até que eu ponha os teus inimigos, inimigos espirituais, principados e potestades. Se nós temos armas espirituais, nós temos inimigos espirituais, porque nós somos soldados espirituais que habitam no mundo físico. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Olha o que diz o texto. Como é que a gente luta de forma correta? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, nenhum soldado de Cristo, vou colocar assim, nenhum soldado de Cristo se envolve com este mundo. Nenhum soldado de Cristo se envolve com este mundo, porque o objetivo do soldado de Cristo é satisfazer a Cristo que o chamou para o seu exército. Outro texto, o versículo seguinte diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o soldado também não é vencedor se não lutar segundo as regras. E quais são as regras? As regras é que nós não lutamos contra carne e sangue e que as nossas armas não são carnais, são espirituais. Certo? Então, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 1 Coríntios 9, 25, vai reforçar isso que Paulo falou em 2 Timóteo 2, 3 e 4. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Por que ele tem que se dominar? Para que ele lute segundo as normas. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, os atletas do futebol e outras áreas da vida. Se bem que Paulo estava falando aqui dos atletas lá das Olimpíadas, né? E também das arenas do Império Romano. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar a coroa incorruptível. Aí Paulo traz aqui, olha, uma ideia que é importante. Verso 26, 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim como o atleta se domina, se orienta, cuida da sua vida, Paulo diz assim, assim corro também eu, não sem meta. Olha o que ele diz: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Essa é a forma inteligente. Se você ficar desferindo golpes no ar, é só canseira, você só vai cansar. Eu penso no boxe, por exemplo, o boxe que é dizem, né, chamam de a nobre arte, a nobre luta. Se você ficar o tempo todo desferindo golpes no ar sem acertar o seu oponente, você só vai cansar e ele vai te derrotar com facilidade. Então, Paulo está dizendo que nós temos que lutar segundo as normas, 2 Timóteo 2,5. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se nós ficarmos apenas desferindo golpes no ar, é só canseira. E nesse aspecto de desferir golpes no ar, irmãos, Satanás ele é mestre em nos enganar. Satanás ele é mestre mesmo assim, em fazer a gente ficar perdendo o foco, o objetivo, nos desgastando com coisas que não tem nada a ver com a guerra, com a batalha espiritual, que não tem nada a ver com a realidade da batalha espiritual. Ele é mestre em nos enganar.
e fazer aquele movimento todo aquele movimento, achando que a gente está fazendo alguma coisa. Como, por exemplo, tem gente que fala muito em atos proféticos. Eu não tenho dificuldade com atos proféticos, mas tem atos proféticos que é somente coisas físicas. Não tem nenhuma influência no mundo espiritual. É somente movimento. Movimentar para cá, movimentar para lá, faz isso, faz aquilo, coisas que a gente possa ver, possa tocar, que os outros vejam o que estamos fazendo. Isso, para mim, queridos, muito disso aí é somente desferir golpes no ar. Não traz nenhum benefício, não traz nenhum efeito, não faz nada no mundo espiritual. É só desgastar fisicamente. Aí Paulo diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, Paulo lutava, a batalha espiritual de Paulo, ele se preocupava em acertar o inimigo. Não ficava dando socos no ar. Ele se preocupava em estar focado e acertar o inimigo. Aí Paulo diz mais, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está dizendo assim, que ele cuidava também dele mesmo, tinha cuidado com o seu ego, com a sua arrogância, com a sua altivez. Ele tratava de consigo mesmo, não somente do ponto de vista do cuidado do corpo, da alimentação, da saúde e outras áreas, mas também das coisas internas, vaidade, orgulho, essas coisas que ele então reduzia o corpo dele à escravidão para que ele não fosse desqualificado. Então, queridos, a gente já sabe quem é o nosso inimigo, a gente já sabe que Jesus o venceu, a gente já sabe que Jesus está acima de todo principado, a gente já sabe que em Cristo a igreja está acima de Satanás, de todos os principados e potestades. A gente também já sabe que, por estarmos em Cristo, Jesus deu autoridade à igreja e Jesus deu armas à igreja. E a gente também já sabe que nós temos que lutar da forma correta para que a gente não fique se desgastando e perdendo o foco naquilo que é verdadeiro e preocupados com ilusões e fantasias que brotam da mente humana, coisas que não levam a lugar nenhum, profecias, revelações que muitas vezes, não todas, muitas vezes não tem nada a ver com Deus, apenas fruto da imaginação humana, para a gente não ficar perdendo tempo com isso, tá? Então a gente vai fazer o quê? A igreja precisa avançar, a igreja precisa continuar caminhando com esta batalha em mente, mas também com uma certeza. A igreja precisa ter uma certeza absoluta: Jesus destruirá todos os seus inimigos. Volto a Atos 2:34. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés ou debaixo dos teus pés. Jesus vai destruir todos os seus inimigos. Essa é uma convicção que a igreja precisa ter. Romanos 16:20. E o Deus de paz, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Vou repetir. E o Deus da paz, em breve, eu gosto como Paulo escreve, né? E o Deus da paz, em breve, daqui a pouco tempo, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Jesus destruirá todos os seus inimigos. 1 Coríntios 15:24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Então, hoje, Jesus está governando, porque importa que ele reine até que todos os seus inimigos sejam destruídos. Depois, Jesus entregará o reino ao Pai e o Pai será tudo em todos. Eu acho fascinante essa ideia, mas não dá tempo da gente conversar sobre isso. Eu acho assim, perfeito, porque Adão era o representante legal de Deus. Adão caiu em desobediência. Jesus veio e, em obediência, se tornou o representante legal de Deus. E agora Jesus tem poder sobre toda a criação e representa Deus diante de toda a criação e representa a criação diante de Deus, que era o papel de Adão. Adão fracassou, Jesus conseguiu e consegue ser esse que representa. Por isso é que o texto diz que depois ele entregará todas as coisas ao Pai e o Pai será tudo em todos. E Apocalipse vai nos revelar de que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo e enxofre, todos os inimigos de Deus, espirituais e humanos, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a própria morte, que é o último inimigo, também será lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso, se cumprirá totalmente: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E a igreja, estando em Cristo, todos os inimigos de Deus estão debaixo também dos pés da igreja em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoe a igreja, abençoe nosso coração, abençoe nossas vidas. Eu oro pedindo graça ao Senhor, misericórdia da tua parte, para que a gente entenda essas verdades, Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que já estão debaixo dos pés de Jesus e em Cristo debaixo dos pés da igreja. Abençoe nossas vidas, dá-nos graça e misericórdia, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. E que amanhã, Senhor, no primeiro dia da convocação de 21 dias de jejum e oração, a igreja esteja, Deus, esperta, esteja despertada para entrar nesta campanha em nome de Jesus. Agradeço a Ti por todas as coisas, agradeço pela revelação da palavra de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Um beijo, gente. Só lembrando a vocês, domingo que vem nós teremos o culto presencial, 16 horas, tá? E aí nós teremos a celebração da Ceia do Senhor aqui no nosso templo. Faça a sua inscrição, certo? Com antecedência, procure Emília, 77-3424-1348. Faça a sua inscrição com antecedência, porque nós teremos o culto à tarde, 16 horas, e de manhã nós teremos o nosso culto também, a EBD, às 10 horas da manhã. Um beijo, Deus abençoe, até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.